Olá pessoal, meu nome é Marco Gambino, também conhecido como Professor Marquinho. Ministro aulas de gramática, redação e literatura. E o tema de hoje, pessoal, nossa proposta é fazer com que vocês entendam a diferença dessas expressões seguintes aqui, ó. A princípio, em princípio e também por princípio. Essas duas primeiras são mais utilizadas. Vamos lá, pessoal? Olha a figura, vou ler com vocês. A princípio, falaremos sobre nossas atividades. Pessoal, é o seguinte, a princípio, qual é o significado? Olha só, a princípio significa inicialmente, no começo. Então, por exemplo, você vai ter que falar em público, fazer um seminário, fazer uma pequena palestra, uma palestra, certo? Você vai abrir um discurso. Então, você vai usar a princípio, que significa inicialmente, no começo do assunto, no começo da sua proposta que você vai falar. Então, vamos pegar a frase aqui que nós lemos dos cães. Olha só. A princípio, falaremos sobre nossas atividades, ou seja, inicialmente, no começo de todo o assunto, tá? Então, quando você vai trabalhar com essa ideia aqui, olha, né? Inicialmente ou no começo você usa a princípio, tá? Não possui acento indicativo de crase, que princípio é uma palavra masculina. Então aqui nós temos uma preposição, não é um artigo, combinado? Olha a figura, olha que beleza, dá uma olhada. Em princípio, cães e gatos não combinam. Qual é a diferença? Vamos ver agora o que significa em princípio. Pessoal, olha só, em princípio significa em tese. Antes de tudo, em tese, ou seja, de acordo com essa ideia. Então, olha só, em princípio, cães e gatos não combinam, ou seja, em tese, eles não combinam. Antes de tudo, eles não combinam, certo? Naquele momento está combinando, mas em tese, não combinam, tá? Então, existe uma diferença. A princípio significa inicialmente, em princípio significa em tese, antes de tudo, certo, pessoal? Olha a figura, dá uma olhadinha. Sendo grandes ou pequenas, por princípio, devemos respeitar as diferenças, certo? Grande e pequena, respeitar a diferença. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, é o seguinte, por princípio, temos então a princípio, em princípio e por princípio. O que significa por princípio? Significa por convicção, por forte razão, por valores morais. Então, olha a diferença de cada uma das expressões, tá? Então, por princípio significa por convicção, por forte razão, por valores morais. Então, por princípio, ou seja, por convicção, por valores morais, devemos respeitar as diferenças. Certo, pessoal? Então, entender essa matéria, temos a princípio, temos em princípio, temos por princípio. Agora você já sabe quando empregar na fala e quando empregar na escrita. Certo, pessoal? Leia várias vezes que você não esquece. Leia sempre em voz alta, porque o conteúdo é mais bem assimilado quando você lê em voz alta. Um abraço, pessoal, do professor Marquinho, e até a nossa próxima aula.